Graças a Deus, né, gente? Que bom. Eu sinto uma sensação tão boa, uma vibração tão boa quando a gente começa o nosso trabalho aqui nessa salinha e a gente vai fazendo a prece assim, vai se envolvendo, eu chego a flutuar aqui. Vocês até me desculpem se a minha prece às vezes se alonga um pouco, mas é porque realmente a gente tem uma sensação tão boa, de uma espiritualidade boa ao nosso lado, que não dá vontade da gente parar e ir em frente, né? Boa noite, Anderson, que bom ter você aqui conosco. Boa noite, GG, seja muito bem-vindo. Bom, então nós estávamos aqui, paramos na última sexta-feira do nosso estudo, né? E Kardec colocando aqui como última fala aqui, que a reencarnação, ela está sim na Bíblia. Nós vamos lá estudar a Bíblia, vamos analisar os fatos ali, vamos encontrar N situações em que é a comprovação da reencarnação. Muitos não aceitam, muitos desvirtuam a interpretação correta, ou não querem porque não acreditam na reencarnação, então fazem uma interpretação diferente. Mas está bem claro aqui as situações, até porque não foi interpretação do homem, foi uma interpretação que nos foi passada pelos espíritos. Então eles sabem muito mais do que nós. E aí nós lemos, né, no último parágrafo que nós estávamos lendo, Kardec diz assim para a gente, ó: mais tarde mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada desta doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais ao admiti-la do que com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que a princípio pareciam opor um destemido aos textos sagrados, né? Um desmentido, desculpem. Então, ele colocando aqui a lembrança de que o fato da criatura não acreditar numa situação não vai modificar essa situação. Então ele vinha citando o exemplo aqui, desde que nós estamos estudando, da crença na Terra como centro do universo. E aí quando Galileu foi lá e descobriu que não era a Terra o centro do universo, mas sim o Sol, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol, nós sabemos que ele foi até condenado ao tribunal e ia lá para a Fogueira Santa, pela Santa Inquisição lá, porque eles estavam dizendo que ele era um herege, né, em falar aquilo, indo contra os ensinamentos da época. E depois, tá aí, hoje em dia a gente está vendo a prova disso, muito claro aí, de que era uma verdade. Então não importou, né, se houveram pessoas que foram contra a ideia, mas a verdade ela não se modifica, a verdade é uma só, né? Então ele diz que o princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras, encontrando-se especialmente formulado de maneira explícita no Evangelho. E ele coloca aqui um exemplo para nós, né? Que está lá em São Mateus, no capítulo 17. E diz assim: descendo eles da montanha após a transfiguração, Jesus lhes preceituou, dizendo: não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhe disse: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer o Filho do Homem. Então entenderão
entenderam os discípulos que era de João Batista que lhes havia falado. Então aí a gente sabe que João Batista é uma reencarnação de Elias. E nesse momento aqui da transfiguração, nós sabemos, da passagem bíblica, que é Jesus, a um lado dele está Moisés, do outro lado estaria Elias. E aí ele dizendo aqui que Elias já tinha vindo. Ele estava se referindo a quem? A João Batista. Então essa é uma das maiores provas da reencarnação que existe aqui na Bíblia. E temos outros, né? O diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele fala ali claramente sobre reencarnação, e só não entende quem não quer entender, quem está mesmo fechado para novas ideias e para novos conhecimentos. Boa tarde, Cancela, seja bem-vindo. Boa tarde, Francis, bem-vindo. E aí Kardec então vem nos comentar, nos fazendo refletir a respeito desse assunto, dizendo assim: seja qual for, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer a aceitem ou não, ninguém a ela escapará por causa da crença. Por causa da crença em contrário. Quer dizer, não importa a crença que você tenha, não importa no que você acredite, a realidade é essa: você vai reencarnar. Acreditando ou não, aceitando ou não, a reencarnação, a realidade é só uma. Todos nós já reencarnamos muitas vezes e ainda vamos reencarnar muito mais vezes. Quantas vezes forem necessárias para termos o conhecimento total que o planeta nos oferece e chegarmos assim à perfeição que nós sonhamos e para a qual nós fomos destinados, né, quando fomos criados. Então Kardec vem falando isso, não importa no que você acredite. A realidade é uma só. Se você já acredita, se você já aceita a reencarnação como uma lei divina, que é a nossa realidade, ótimo, você vai desencarnar e vai reencarnar tranquilamente. Agora, aqueles que ainda não aceitam e não acreditam, eu sinto muito em dizer que vão ter uma decepção muito grande, porque vão ter que reencarnar. Não adianta, né? Está dormindo, se você vai para o céu, se você vai para o inferno, como tem tantas religiões aí que nos dizem várias ideias depois da morte, mas a realidade é uma só. Você não vai dormir, você não vai para o céu, você não vai para o inferno, você não vai para lugar nenhum. Você vai voltar para a vida que você está plantando hoje, para aquilo que você está plantando hoje. Então é o que você vai vivenciar quando desencarnar. E quando chegar lá, como a gente leu ali no Evangelho, o que vai ser cobrado de nós é o bem que nós fizemos aqui, as conquistas dos valores morais. Esses valores é que vão nos ajudar nessa nova vida que nós vamos enfrentar, tá bom? E aí Kardec diz assim: o ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão, ou seja, está em completo acordo com os ensinos do Cristo. Ele se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo e, portanto, não é antirreligioso. Então, quem acha que doutrina espírita é anti-religião está completamente equivocado. Porque a doutrina espírita, o que ela mais preza é justamente os ensinamentos morais que o nosso Senhor Jesus nos deixou, que é o nosso mestre. Então, é como Kardec diz, nós seguimos aquilo que o Cristo nos ensinou. Porque o que o Cristo nos ensinou é a lei de Deus. E que nós precisamos praticar, vivenciar. Fora isso, não tem mais explicação lógica, tá? E aí ele diz: raciocinamos como dissemos, fazendo abstração de todo o ensinamento espírita que para certas pessoas não tem autoridade.
Se, como tantos outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não é somente porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis. E é verdade, né? O que a gente vê com a doutrina? Todos os esclarecimentos que tenhamos dúvida, qualquer dúvida que tenhamos, se formos buscar na codificação, nos livros trazidos por Kardec, nós vamos encontrar resposta. E resposta logo. Respostas que em outros campos de religiosos, em outras filosofias, elas não teriam solução. Porque vai chegando um determinado momento, principalmente aquelas que não aceitam mesmo a reencarnação. Então você vai chegando num determinado ponto que você vai questionando, e a criatura não tem mais como te responder. E aí a chave final que eles dão é que são mistérios que nós ainda não estamos preparados para entender e para conhecer. Muito bem, são mistérios de Deus. Aí vem a doutrina e os espíritos dizendo que para Deus não existe mistério. O que existe é tempo certo, como em qualquer situação da nossa existência material. Não é? Nós não podemos pegar uma criança de 2, 3 anos e botá-la dentro de um carro e ensiná-la a dirigir. Por quê? Porque não é o tempo para ela ainda. Nós não podemos pegar uma criança de 5, 10 anos e colocá-la dentro de uma campanha política e fazê-la dela um vereador. Por quê? Porque não é o tempo dela ainda. Né? Nós não podemos pegar uma criança de 5, 6 anos e colocar dentro de uma faculdade para fazer um curso superior. Por quê? Porque não é o tempo ainda. Mas o fato de não ser o tempo não significa que ela não poderá participar disso tudo um dia. Basta que ela cresça, amadureça e tenha condições para isso. É o que acontece conosco em relação a todo o conhecimento que esse universo pode nos oferecer. Né? Então, se ainda não podemos ter acesso a tudo, não é porque Deus não quer, não é porque seja... como é que se diz? Mistério de Deus. Mas sim, porque ainda não estamos em condições, não estamos preparados. Ô Dudu, o GG está me pedindo aqui em PVT para você tirar o batom dele, que ele não vai brincar mais. Aí é você que resolve, meu amigo. Está nas tuas mãos, tá? Então, GG, se comporte, viu? Se você quiser conversar qualquer coisa com assunto que não seja do nosso estudo, vai no PVT, meu querido, né? Para isso que a gente tem PVT, tá bom? Obrigada, tá? Então, não existe nada que a gente não tenha condição de saber, né? Agora, nós vamos sabendo e desenvolvendo de acordo com a nossa capacidade de entendimento. É aquilo que eu falei, não adianta a gente dar um ensino para uma criança de 2 anos, querer ensinar uma criança de 2 anos a aprender a dirigir, porque ela não vai conseguir ainda. Mas isso não impede que quando ela tenha condições, ela aprenda a dirigir tranquilamente, tudo que ela quiser. É o nosso caso também. Né? Então ele vem dizendo para nós, né, que raciocinamos, mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis. Diz Kardec para nós, que ela nos viesse de um simples mortal e a adotaríamos da mesma maneira, não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora viesse dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras. Por quê? Sabemos por experiência que não se deve aceitar de olhos fechados tudo o que vem dos espíritos, como aquilo que vem da parte dos homens. Então, aqui bem claro Kardec.
né? Aceitou-se a doutrina porque ela era uma doutrina que tinha lógica. Mas não é por isso, como ele diz aqui, não é porque veio dos espíritos. Era porque a gente não tem que aceitar tudo que o espírito fala. Porque existem espíritos que estão no mesmo nível de conhecimento, no mesmo nível de evolução que o nosso, e saem por aí falando muita bobagem. E atualmente é o que a gente tem visto muito aí, nesses livros que estão saindo aí, eu venho sempre martelar em cima disso. Porque é denegrir a imagem da doutrina espírita. Porque colocam lá como livro espírita, e a gente vai ler o conteúdo, não tem nada a ver com doutrina espírita. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso que a gente tem que estudar a doutrina, conhecer primeiro as obras básicas. Não vai se começar a estudar a doutrina espírita lendo romance, não. Romance é lazer. Romance a gente vai ler para se distrair, para refrescar as ideias. Mas para aprender o certo, são os livros da codificação. É o livro dos espíritos, é o livro dos médiuns, a Gênese, o Evangelho, o Céu e o Inferno, obras póstumas, revista espírita, o que é o espiritismo. Isso que nós temos que estudar em primeiro lugar. Para depois a gente ter condição de analisar as outras obras. Aquelas que podem ser denominadas como espíritas ou não. Então Kardec sempre nos chama a atenção sobre isso também. É um cuidado que a gente tem que ter, né? E aí ele diz também para nós que o primeiro título aos nossos olhos da doutrina da reencarnação é, antes de tudo, o de ser lógica. Mas ainda tem outro, que é o de ser confirmada pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e raciocinado pode revelar a quem se der ao trabalho de observá-los com paciência e perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Então aí, ó, o conselho: estudar, analisar os fatos. E fato, fenômeno é o que não falta aí para a gente poder analisar, para a gente poder estudar e observar. E tendo o conhecimento que a doutrina nos traz, nós vamos a cada dia comprovando tudo isso. Casos que chegam à casa espírita, noticiário que a gente tem aí sobre isso, pessoas que vão se lembrando de situações de outras vidas, que fato muito corriqueiro hoje em dia, e que é a prova da reencarnação. E Kardec diz: quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão seus argumentos contrários. Por quê? Porque contra a verdade não tem argumento falso que possa vencer. Não tem. É a lógica. E dentro da lógica não existe dúvida. A lógica é ou não é. E dentro do raciocínio que a reencarnação nos oferece, e diante da situação que nós vivenciamos, né? E dos exemplos que Kardec citou aqui, não temos dúvida a respeito de que, eu pelo menos não tenho, a reencarnação é uma realidade e é necessária. Sem ela nós não conseguiríamos evoluir. O Dudu coloca para nós: Beth, o déjà vu pode ser um processo de lembranças de reencarnações passadas? Sim. Dependendo da situação, pode ser de reencarnações passadas e pode ser até dessa mesmo, né, Dudu? Aí vai depender do tipo de déjà vu, né? Da situação que você está se lembrando. Na maioria dos casos é de situação passada, de lugares. Normalmente lugares por onde você andou. Mas pode ser também, por exemplo, já aconteceu comigo, da gente em sonho, tá? Pode ser por aí também, ó. Da gente em sonho se emancipar e ir a determinados lugares
E depois, quando a gente chega nesse lugar, a gente se sente em casa. A experiência que eu passei foi a primeira vez que eu fui para Sacramento, lá em Minas Gerais, a terra de Eurípides Barçanufo. Eu nunca tinha ido lá. E a ansiedade, a expectativa, né, de ir naquela terra, para mim era um sonho. Então nós ficamos assim, eu e uma colega aqui nos preparando na excursão, nós ficamos assim uns 15 dias antes, né, em alto astral, só pensando no que a gente ia fazer, e na chácara, nossa, conhecer, porque tanto ela quanto eu sou assim, fã de carteirinha, sou apaixonada por Eurípides Barçanufo, pela vida dele, já estudei, já fiz encontros na vida dele, eu sou louca pela vida de Eurípides. Eu acho que foi assim um dos espíritos mais evoluídos que nós também tivemos aí. Aí, escuta só, vai escutando a história. Antes da viagem, eu sonhei com tudo o que eu vi depois em Sacramento. Interessante, né? Aí eu comentava com essa minha amiga, Lúcia, é o nome dela. Eu dizia, Lúcia, essa noite eu sonhei que eu já estava lá em Sacramento. E era assim, assado, a gente estava num lugar assim, a gente estava na chácara, a chácara é assim, e depois nós fomos lá para o colégio. E aí, quando nós chegamos lá, eu ficava assim, pasma, né? Cada lugar que eu ia, eu me lembrava do meu sonho. E era igualzinho. E ainda falava, caramba, eu já tive aqui. A chácara era igual. Aqui, eu não sei se você já foi lá, né? Mas eu, no meu sonho, aquela calçadinha que tem assim, que a gente entra, né? Tem aquele jardim bonito do lado e aquele caminho cimentado, aquela casa simples, aqueles quadros na parede, tudo isso no meu sonho. E isso, a calçada pintada de branco, a beira, aquela rua ali, tudo isso eu via no meu sonho. E realmente, outra coisa também que num sonho eu vi, e quando eu cheguei lá eu fiquei também espantada. A gruta que Eurípides ia muito para refletir, né? O colégio Allan Kardec também lindo. Então eu tive essa experiência. Então pode ser essa situação aí, de você também, sua alma se emancipar, e você ir a determinados lugares, e quando você chegar, você passar por essa experiência do déjà vu. É como se você já tivesse estado ali. E realmente esteve, né? Em espírito, mas esteve. Ou também pode ser de outras vidas, passagens de outras vidas. Uma outra experiência que eu também passei, e aí eu tenho certeza que é de uma outra vida, porque depois eu vim confirmar, foi quando eu fui para as cidades históricas. Então, quando eu cheguei ali, boa noite, Juliano, tudo bem? Seja bem-vindo. Quando eu cheguei ali onde tem aquela igreja que tem os profetas que foram esculpidos em Congonhas de Campo, pelo Aleijadinho, nossa, foi uma emoção muito grande para mim, e ao mesmo tempo, Ouro Preto, Congonhas, aquelas cidades ali, era como se eu estivesse. Isso, né? Foi assim uma felicidade muito grande, uma emoção, mas uma emoção muito boa mesmo. De sensação mesmo de já ter vivido ali e ter vivido uma vida feliz. Pois é, né? Aí, quando eu cheguei aqui ao Rio, eu, lógico, né, Dudu, fui lá com o Dr. Erma, conversar com o Dr. Erma. Então ele explicou que realmente eu poderia ter tido uma existência ali, tinha vivido ali, e uma vida feliz, por isso eu tive essa sensação tão boa, né? Então, o déjà vu, é isso mesmo, né? O Juliano coloca aí que tem uma dúvida. Coloca aí tua dúvida, Juliano. Se a gente souber responder, nós vamos responder. Se não soubermos, nós vamos buscar a resposta e te traremos na próxima semana, né? A gente vai atrás dos universitários. Pode escrever aí, não tem problema, contanto que seja uma dúvida relacionada ao estudo que nós estamos realizando aqui de doutrina espírita. Tá bom, meu querido? Se for sobre política, futebol, eu não sei nada, estou fora. Então Kardec vem nos falando justamente isso aqui, né? Ele pergunta assim, será que quando ele morresse, o espírito dele vai reencarnar em outra pessoa? Não. Em outra pessoa, não. Você vai reencarnar num outro corpo preparado para você, mas não em outra pessoa, em outro corpo.
corpo de outra pessoa, não. Você vai reencarnar, você vai renascer novamente. Então você vai ter um papai e uma mamãe que vão gerar um corpo que você vai utilizar como espírito. É um corpo para você. Cada espírito tem o seu corpo. Ninguém reencarna em corpo de ninguém. Não existe isso. Cada um, quando reencarna, vem com o seu corpinho, de acordo com aquilo que precisa aprender, com aquilo que vai passar. Então, cada um tem o seu corpo adequado às suas necessidades. Se era isso que você queria saber, está aí a resposta. Não, você não vai reencarnar em outro, né? E esse meu corpo de agora veio? Não, também não. Não veio de espírito passado nenhum. Esse corpo que você utiliza, ele foi criado quando você estava pronto para reencarnar. A tua mãe gerou este corpo. A mãe e o teu pai. Lá uniram-se, juntaram-se lá os genes que dariam esse corpo, condição desse corpo ser gerado, e ele foi gerado de acordo com a tua necessidade. Então esse teu corpo, ele foi feito para você, fresquinho, 0 quilômetro. Ninguém usou esse corpo teu ainda. E ninguém também vai usar, porque quando você não precisar mais dele, que você desencarnar, esse corpo vai ser destruído pela Terra, se transformado em outros elementos. Então não tem como ninguém usar o corpo um do outro. Todos nós, quando reencarnamos, ganhamos de presente um corpo 0 quilômetro para que a gente possa utilizar aí na nossa reencarnação. Tá bom? Espero que tenha respondido aí a tua pergunta. Qualquer coisa, vai escrevendo aí que a gente vai esclarecendo. E aí então Kardec diz, quando esses fatos se popularizarem, né, esse assunto da reencarnação vai ficar tranquilo. E ele diz, reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável. E é verdade. Que é eminentemente consoladora. E conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. Eu acho essas palavras aqui de Kardec lindas. Lindas, lindas, lindas. Está no finalzinho do item 222. Quem quiser depois lá e olhar e marcar no seu livro, pode fazer, que ele diz, olha, reconheçamos em resumo que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável. Tá? Que é eminentemente consoladora. Por quê? Porque ela nos esclarece. E conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação. Por quê? Através da reencarnação, das provas que nós vamos passando, por mais difícil que elas sejam, por mais dolorosas que sejam, é o único meio que a gente tem de, entre aspas, se salvar. Porque a gente vai se melhorando e vai evoluindo. E ele diz assim, as próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo João, lá no capítulo 3. Já te respondo já, Juliano. Então ele diz assim lá no Evangelho, Jesus, respondendo a Nicodemos, disse, em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se você não reencarnar e evoluir, você não vai conseguir chegar à felicidade suprema de viver o reino de Deus. Outra que Jesus diz, Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Gente, isso aqui é a prova, é a fala mais clara de Jesus em relação à reencarnação. O homem nascer da água, nascer de novo num corpo.
E esse corpo é gerado onde? Dentro de útero de uma mulher que tem o quê? Líquido amniótico para ajudá-lo a desenvolver. E ele vive ali os 9 meses de gestação dentro daquela barriga com esse líquido, que Jesus aqui chama de água. E ele diz, e do Espírito, o Espírito criado por Deus, que vem utilizar esse corpo a cada reencarnação. E ele fala, o que é nascido da carne é da carne, e é nascido do Espírito é Espírito. Então o nosso corpo, nós vamos utilizá-lo e ele vai ficar. E o Espírito vai ficar separado desse corpo e vai continuar. E continua aqui Jesus dizendo, não te maravilhes de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Aí ele fala, ver, seguir o artigo ressurreição da carne, lá no item 1010, que a gente vai estudar futuramente. Então está aí as reflexões de Kardec a respeito da reencarnação. E a prova maior que tem na Bíblia, fora as outras, mas esse diálogo aqui de Nicodemos, onde Jesus ali ele foi o mais claro possível para o entendimento da época. O que é nascido do corpo é do corpo, o que é do Espírito é do Espírito. Não tem como a gente não entender como ser a reencarnação, né? Porque nascer de novo no mesmo corpo é impossível. O corpo se destrói. Como é que eu vou pôr esse corpo de novo? Então, claro aí? Então vamos ver aqui a pergunta do Juliano. Será se um dia, em outras vidas, meu pai que foi nessa vida pode vir a ser meu filho? Com certeza, Juliano. Poderá vir seu filho, poderá vir seu irmão, poderá vir seu sobrinho, poderá vir seu amigo, poderá vir novamente seu pai. Nessa vida não, né? Nessa vida ele poderá vir como seu filho. Mas, com certeza. E a outra pergunta que ele coloca, queria saber também o que difere o Espiritismo da Igreja Católica. Aí você me fez uma pergunta, Juliano, que a gente ia levar aqui, acho que uns 3 dias para eu te falar as diferenças. Mas, para resumir, nós diferimos de tudo da Igreja Católica. O único ponto de referência que o Espiritismo tem com a Igreja Católica é o Senhor Jesus. Mais nada. Isso aí, Eterna, muito obrigada pela sua colocação aí. A Eterna Aprendiz está colocando aí uma sugestão para você. Leia o livro, O que é o Espiritismo. E se você puder vir aqui toda quarta-feira, a gente está estudando esse livro aqui, tá? Para você entender melhor aí a diferença entre Espiritismo e Igreja Católica. Não temos nada a não ser o nosso Mestre Jesus. Mas até a interpretação dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus, são diferentes. A interpretação que a Igreja Católica dá a determinadas passagens são diferentes do que a doutrina espírita nos oferece e nos ensina. Eu fiquei com a doutrina espírita. Já fui católica, praticante, e não encontrava respostas para as minhas, vamos dizer, dúvidas no catolicismo. Então, eu fui buscar e encontrei na doutrina espírita. Claro que pode, Juliano. Juliano pergunta que uma pessoa pode estar ligada a 2 religiões. Vai estar, ele pode, não tem problema. Só tem uma coisa, né? Kardec mesmo nos diz isso, lá no livro O que é o Espiritismo, ele diz isso, né? Você pode ter outra religião e ser espírita. Só que as ideias, por elas não combinarem, não serem as mesmas, o que vai acontecer? Isso que a Eterna colocou para você aí. Um conflito de opiniões. Porque, por exemplo, um exemplo aqui de 3 situações diferentes. O evangélico, quem é evangélico, protestante, ele acredita que ao desencarnar, ele vai para os braços de Deus, para o sono eterno, esperar o dia do juízo final. O católico, ele já diz assim, se você for bom, né? Se você aceitar Jesus, e então você estará salvo
para esperar o dia do juízo final e depois ir definitivamente para o paraíso. Se você não foi bom, você vai para o inferno eterno. E pronto, aí não tem mais salvação, né? Aí, nós temos a Igreja Católica que já nos ensina o seguinte: se você foi bom, você vai direto para o paraíso. Aquele lugar bonito, jardim bonito, você vai virar um anjo, vai ficar sentado lá numa nuvenzinha, passando para lá e para cá, tocando arpinho o dia inteiro. Ou, se você foi mal, você vai para o inferno também para sempre. O inferno eterno, né? E se você foi mais ou menos, né, você não foi nem tão mal, nem também totalmente bom para ir para o paraíso, você vai para o purgatório esperar uma oportunidade de ir para o paraíso. Muito bem, a doutrina espírita vem e diz para nós que não existe céu, não existe inferno, não existe sono eterno. O que existe é estado de alma, né? Ou seja, você vai continuar da mesma maneira que você está agora. Você só vai ficar livre do teu corpo. Então você vai continuar lá, vivendo na espiritualidade o que você é. Essa ideia de céu e de inferno que a gente tem, vai ser o estado em que você se encontra. Ou seja, você vai construir o teu céu ou você vai construir o teu inferno. Lembrando que o inferno não é eterno. Então você veja bem, 3 doutrinas diferentes com 3 ideias diferentes. Quer dizer, se você, por exemplo, se torna um espírita e continua sendo católico, você vai ficar zureta, porque você vai ter que optar por um lado. E aí não dá para você mais. Quando você opta por um lado, você não tem mais condições, teu coração já não vai se sentir bem, à vontade para praticar os atos daquela outra religião. O problema é só esse conflito que vai existir. Agora, você pode ser espírita, católico, evangélico, pode frequentar todas as religiões, que não tem problema nenhum. Basta que você tenha cabeça para saber o que você quer realmente, né? E essa pergunta que você coloca aí, deixa eu ver aqui, o Sandro colocou: não temos nada de Igreja Católica, pois até em relação a Jesus temos outra interpretação. Pois é, até isso, né, Sandro? Bem lembrado que você colocou aí, que para nós Jesus é um espírito que foi criado como nós e evoluiu e veio aqui nesse planeta nos dar o exemplo de como nós temos que agir para nos tornarmos puros e evoluídos como ele. Para o católico, Jesus é Deus encarnado. Então, para nós, Jesus não é Deus. Jesus é Jesus, Deus é outra coisa. Para o católico e para o evangélico, Jesus é a encarnação de Deus. É o Deus que se fez homem, né? E então, já começa por aí aquilo que eu falei. Nós não temos nada em comum com a Igreja Católica. E o Sandro ainda coloca: tudo o que devemos saber do Evangelho de Kardec já nos dá no Evangelho segundo o Espiritismo. É isso aí, basta que a gente leia para a gente ver. Eu aconselho você, Juliano, a vir estudar e tirar suas próprias conclusões. Você vai fazer a escolha, porque foi o que eu fiz, foi o que o Dudu fez, que eu sei, foi o que outras pessoas que estão aqui na nossa sala fizeram. Éramos de outras religiões e não estávamos satisfeitos com as respostas que nos eram dadas. Eu saí em campo, em busca de muitas religiões, encontrei na doutrina a resposta para tudo aquilo que eu queria, para todas as minhas dúvidas e todos os esclarecimentos que eu precisava. E aqui eu fiquei. Agora, eu não tenho nada contra a religião católica. Foi muito bonita quando eu vivi lá, tive experiências muito bonitas, aprendi sobre Jesus, fiz primeira comunhão, fiz coroação, vesti de anjinho, coroei Nossa Senhora, mas hoje em dia aqueles rituais todos, aqueles dogmas todos, não me satisfazem mais. Então eu não tenho condição de frequentar o catolicismo, porque a gente vai optando, entendeu? Conforme a gente vai tendo conhecimento, nossa mente vai se abrindo e a gente tem que fazer escolhas. A gente vai começando a escolher, e aí você vai escolhendo aquilo que é o melhor para você, né?
Bom, a Eterna colocou ali, a começar pelos rituais que não existem no Espiritismo. Pois é isso aí. Hoje eu não, já fiz muito isso, já fui católica, já comunguei muito. Hoje para mim aquela hóstia não tem valor mais nenhum. Então não tem sentido eu entrar numa igreja, assistir uma missa e ir comungar. Se eu não valorizo mais aquilo, se aquilo não tem mais significado nenhum para mim. Respeito o significado que tem para todos os católicos, porque também já teve para mim. Mas hoje, isso aí, passamos por diversas classes, conforme vamos aprendendo, aquilo das classes anteriores já não nos preenche mais, não satisfaz mais os nossos questionamentos, né? O Sandro ainda coloca, não temos nada a ver com isso, Juliano. Venha junto conosco estudar e entender o que é o Espiritismo e você vai entender. Vejo que você está muito confuso. Juliano, te aconselho a vir. Se você puder, até aqui na própria net mesmo, nos portais espíritas que tem aí, é só você ir lá no Google que você vai encontrar. Né? Vai no tio Google que ele vai te dar. Você tem esse livro aí em PDF e você pode ler. Começa a ler o que é o Espiritismo, que vai te esclarecer muito, você vai entender muita coisa e depois você faz a sua escolha, meu querido, sabe? Você não vai ficar preso a nada. A doutrina espírita, ela te dá liberdade para você continuar sendo católico, para você continuar sendo evangélico e participar dos nossos estudos, participar das nossas reflexões. Isso aqui, doutrina espírita, nada é proibido. Ela é muito clara, transparente e assim, vou te dizer uma coisa, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Tenho certeza que muitos aqui vão concordar comigo, né? Leilinha, minha querida, que está chegando aí, ambientalista, boa tarde, seja bem-vindo. Então, Dudu, que eu sei, que eu conheço, não falo porque eu conheço, Dudu, Francis, também, que já é nosso amigo aqui há muito tempo, Anderson também, que eu conheço, então, pessoalmente, quando eu falo conheço pessoalmente. Então, eu sei que foi por aí mesmo, né? Eu sei, meu querido, não tem que pedir desculpas. Você está do mesmo jeito que nós já estivemos um dia. E aí a gente veio estudar. Nós estamos aqui estudando, entendeu? E só através do estudo, de buscar mesmo essas informações, que você vai conseguir tirar essas dúvidas. Essa dúvida aí, ter dúvida não é nada demais. Todos nós tivemos e ainda continuamos tendo, viu, Juliano? A gente já não sabe tudo ainda não, meu filho. A gente ainda tem muito que aprender. Então, se você quiser participar dos nossos estudos aqui, nossa sala Vitrine Espírita está aqui todas as quartas e sextas-feiras. Mas nós temos outras salas aí no Pautal. Nós temos Espiritismo Net Brasil, temos Centro Espírita Maria de Nazaré todo dia de manhã, temos de tarde aí falando em Espiritismo. Então nós temos Adri, pois é, nós temos salas aqui em todos os horários para poder como é a sala do Zé, que Dudu me falhou agora o nome, Jesus e a Doutrina dos Espíritos. Então, a gente tem aqui o horário para a gente estudar de manhã, de tarde e de noite. A gente não pode dizer que não tem como estudar. Então, senta aqui no computador, em vez de estar na rua fazendo bobagem, senta aqui e vem estudar doutrina espírita. Sim, sem compromisso. Para você começar a desvendar essas suas dúvidas aí. Tá, meu amigo? Bom, meus queridos, nós estamos ali com 10 minutinhos e a gente então encerrou aqui o nosso capítulo sobre pluralidade das existências. E na próxima semana, nós vamos começar a falar sobre a vida espírita no capítulo 6. Então a gente vai falar assim sobre espíritos errantes, né, que muita gente confunde esse termo errante, erraticidade, é o espírito que está em erro, que está errado, que está fazendo coisa que não deve. Não tem nada disso, né? A doutrina vai nos esclarecer muito bem. Outro ponto que a gente vai estudar aqui tá ok, Dudu? Mas o estudo já terminei. Não vou iniciar o capítulo hoje, porque senão a gente vai falar o quê? 2 questões e vai acabar o tempo. Então eu não quero quebrar, eu quero começar na próxima semana direitinho. Se você quiser encerrar a gravação, tá bom?
A gente já, o estudo, eu estou só assim esclarecendo o que nós vamos estudar semana que vem. Outro ponto que a gente vai estudar também nesse capítulo 6 são os mundos transitórios, né? São as famosas colônias espirituais que muita gente tem contra, né? Que muita gente não aceita, que muita gente, por exemplo, quando leem lá os livros de André Luiz, as pessoas acham que André Luiz estava viajando, que aquilo é coisa da cabeça dele. Nós vamos estudar isso aqui com Kardec, né? Nós vamos estudar também as percepções, as sensações, o sofrimento dos espíritos, né? Será que quando a gente desencarna, a gente continua sentindo dor? A gente continua sentindo fome? A gente continua sentindo frio? A gente continua sentindo sede? A gente continua sentindo necessidade de fazer as necessidades fisiológicas? Né? A gente tem vontade de comer as coisas que nós comemos hoje em dia, né? Quem gosta aí de chocolate, né? Quem gosta de um refrigerante, será que quando desencarnar, chegar no mundo espiritual, vai querer continuar? Né? Será que quem gosta de fumar vai continuar querendo fumar? Uma pizza, né? Comer uma pizza, né, Franz? Então, será que os espíritos desencarnados, nós, quando ficamos livres do nosso corpo, a gente continua sentindo isso? Não, Juliano. Espírito vagante na realidade não existe. Presta bem atenção. Isso aí, o pessoal diz, chama espírito vagante, alma penada. Isso não existe. O que existe é o espírito em sofrimento, em consequência dos seus atos. Tá? Por quê? Já que a gente tem alguns minutinhos ali, vou começar a te esclarecer aí e o pessoal aí pode me ajudar a participar também. Nós vivemos sobre uma lei chamada lei de causa e efeito. Isso é física. Se você já estudou lá na escola, você já deve ter estudado sobre isso, né? Lei física, lei de causa e efeito, ou seja, ação e reação. O que é? Todo movimento seu, tudo que você faz, qualquer movimento que você faça, vai gerar uma consequência. Tudo que você faça, que você fale, que você mexa, um movimento da sua mão aí, se você está sentadinho aí, na frente do seu computador, mas de repente você levantar o braço, esse ato de você levantar o braço vai gerar uma consequência. Muito bem. Essas consequências que são geradas, boa noite, Edson, seja bem-vindo. Essas consequências, elas vão ser boas ou vão ser ruins, dependendo da ação que você praticou. Então aí, rapidamente entrando no assunto dos espíritos vagantes, vai ser o seguinte: se você, quando encarnado, procurou trabalhar no bem, independente de religião, veja bem que isso não tem nada a ver com religião. O que importa são os seus atos e as suas atitudes. Né? Pois é, né, Leila? Então, se você tentou, se esforçou ser um homem de bem, procurou agir dentro da lei e da moralidade, por respeitar o direito do próximo, já te falo, Anderson, quem deve saber melhor isso? O Anderson está me fazendo uma pergunta aqui no PVT. Quem sabe melhor sobre isso aí, Anderson, é o Dudu, hein? Porque o Dudu é que grava. Tá? Conversa com ele aí no PVT que ele deve saber melhor do que eu. Eu sei que eu dei essa aula, sim. Nós falamos lá no início do capítulo 3, realmente, no início do nosso estudo. Mas quem deve saber é o Dudu. Eu não sei te informar, não, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto. Então, veja bem, tudo que nós fizermos, nós vamos sofrer as consequências. Então, se você está sendo um homem de bem, respeita o próximo, respeita o direito do próximo, segue o ensinamento maior que era amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, faz ao outro somente aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você, você tem a tua consciência tranquila. O que vai nos dar
A nossa situação e o nosso estado após o desencarne, Juliano, é a nossa consciência. Então, se a tua consciência estiver tranquila, você desencarnou e você cumpriu com tudo aquilo que você se propôs quando encarnou, tua consciência está tranquila, você vai ter um céu. Então você vai ter sossego, né? Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. Se você desencarnou, meu filho, e a tua consciência está pesada, se a tua consciência está totalmente degringolada, você vai estar vivendo um inferno. Então, a questão do espírito vagante, da alma penada, isso não existe. O que existe são essas situações. Um exemplo, a criatura que é muito apegada aos bens materiais, aqueles que não se veem como espíritos, mas só se veem como pessoas materiais, elas morrem, desencarnam e ficam vivendo aqui. É esses que são chamados aí espíritos vagantes, almas penadas. Mas eles estão vivendo aqui porque ainda se sentem como vivos aqui na Terra. E já não estão mais. Então isso tudo vai depender da situação em que você se encontra quando você desencarna. Porque aquela história de que morreu, virou anjinho ou virou diabinho, isso não existe. Não existe. A morte é apenas você se tornar invisível. Você não se modifica em nada pelo fato de ter morrido. Só Ícaro, né? Você só vai ficar livre desse corpo material e sem o corpo material ninguém te vê mais. Agora, se você vai estar feliz, se você vai estar tranquilo, se você vai estar vendo seus entes queridos que já se foram, seu pai, por exemplo, que você já citou aí, se você vai estar tendo uma vida feliz, a vida futura feliz, vai depender da tua consciência. Tua consciência é que vai te dar o estado, né? Se ela não estiver tranquila, você vai estar intranquilo. Se ela estiver tranquila, você vai estar tranquilo. Então essa questão do espírito vagante, do alma penada, isso aí também é muito folclore. O que acontece são as situações que nós continuamos do mesmo jeito que somos agora. Se você agora é louco, por exemplo, por chocolate, você vai desencarnar, a primeira coisa que você vai querer é comer chocolate, quando você chegar lá do outro lado, né? A Leila coloca assim: quem é apegado ao dinheiro vai ficar algemado ao seu dinheiro sem poder usá-lo. E ainda vendo os outros gastarem. E aí entra no desespero, né, Leila? Isso aí é que é o chamado inferno. Nós, espíritos, chamamos de inferno, quer dizer, é o estado da alma que você se encontra quando desencarna. É aquilo que Jesus falou. O teu tesouro vai estar, o teu coração vai estar onde você colocar o teu tesouro. Qual é o tesouro que você está construindo? Você não estava aqui quando nós lemos o Evangelho, mas no Evangelho está dizendo lá que a gente precisa construir o tesouro moral, o tesouro das virtudes, das qualidades morais. Esse é o verdadeiro tesouro, porque esse nós vamos levar. E é isso que vai nos dar uma vida feliz quando estivermos na espiritualidade, como espíritos, né? Nosso céu ou nosso inferno está aí, dentro de nós. Bom? Agora você tem que, é isso aí que o Dudu colocou, você venha estudar e venha buscar suas dúvidas. A gente está aqui toda semana fazendo esse estudo, tá bom? O Edson colocou: acho essa condição de não percepção do seu estado um fato muito bizarro. Nós vamos estudar isso a partir da sexta-feira que vem, Edson. É assunto nosso aqui, olha, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Tá? Então, se você quiser participar, está convidado. Sexta-feira, às 18 horas. Quarta-feira, estamos estudando o que é o Espiritismo. E esse é o momento, então, que nós encerramos o nosso trabalho, agradecendo aí a participação de vocês, agradecendo a presença, as perguntas, as colocações aí, que são sempre muito importantes. E agora a gente faz aquela perguntinha: quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Hoje é feriado, ninguém está cansado, né?
Pois é, né? Eu também pensei, né, Dudu, mas eu não quis impor a minha vontade. Eu deixo para que ela se ofereça, assim, sabe, por uma livre e espontânea pressão, ela levantar a mãozinha e fazer a prece aí para nós. Ah, lá, conseguimos. Gente, a Leila é uma amiga nossa muito querida e ela não tem condições de estar sempre aqui com a gente. Então, quando ela aparece, a gente quer tirar uma casquinha, tá bom? Então, eu agradeço já a presença de todos vocês. Assim que a Leila fizer a prece, a gente coloca a nossa musiquinha e a gente está encerrando a nossa sala. Desejando a todos aí um lindo final de semana, um bom final de feriado e até a próxima quarta-feira. Com certeza estaremos aqui dando continuidade a esse nosso encontro assim delicioso, maravilhoso que a gente tem aqui toda quarta e toda sexta. Um beijo para todos vocês. É com você, Leilinha.